Parece um interrogatório. Não fui eu. Olá, boa tarde a todos. Olá. Meu nome é Justina Armani, eu sou docente do Senac de Campinas. Eu estou aqui com vocês hoje para mediar um bate-papo, né, super importante, que é, né, nós vamos falar um pouquinho a respeito, né, da confecção, se a confecção ainda é um bom negócio. E nós temos convidados muito especiais aqui, com uma bagagem incrível, que é a Manu, da Alcance Jeans, né? E a gente tem também o José Guilherme e o Jonas, da Cotton Move. Né? E nós vamos tratar sobre alguns anseios aí do mercado e eles vão contar um pouquinho das experiências, né, de cada um aqui. Bem-vinda, Manu. Obrigada. Bem-vindo, José Guilherme e Jonas. Obrigado. Ok? Obrigado. Então, para contextualizar um pouquinho, né, o nosso bate-papo, né, o tema, né, confecção ainda é um bom negócio. E um grande potencial também. Mas, no entanto, né, nos últimos anos, uma série de mudanças, principalmente, né, profundidade, e é isso que faremos aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Quer dar uma boa tarde, pessoal? Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Manu. Eu sou proprietária da marca Alcance Jeans e, junto com os meus pais, eu atuo na parte comercial e marketing, mas também vivi na confecção. Meus pais, desde 96, atuam no ramo da confecção e eu pude vivenciar isso na pele, todo o crescimento da Alcance e também como confecção, como grupo fabril, né? Porque hoje a gente é indústria e comércio. Então, eu tenho, acho que muito a acrescentar para vocês aí na parte de desafios e crescimento da confecção para o ano de 2024. Quer se apresentar, José Guilherme Jonas, rapidamente? A gente começa o nosso bate-papo logo após as apresentações. Boa tarde a todos. Eu sou Jonas Lessa, sou um dos fundadores da Retalhar e responsável pelas operações da plataforma circular, que saiu da cabeça desse que está aqui ao meu lado. Boa tarde, eu sou José Guilherme e, nossa, eu estou emocionado aí, 30 anos do Senac, tem quase o mesmo tempo que a gente carregou aí o piano da indústria têxtil no Brasil. Parabéns ao Senac, desculpa. Da relação de consumo da indústria têxtil e lá dentro do aplicativo vocês vão saber mais coisas que a gente faz. Isso aí. Vamos começar, então? Vamos. Vamos. A gente já fez um aquecimento lá dentro, o assunto está super interessante. Vamos para a nossa primeira pergunta, então? Sim. Fiquem à vontade para vocês interagirem também, tá bom? Então, vamos lá, gente. É importante também refletirmos, né, diante desse momento de inquietações aí, sobre as dificuldades do negócio de confecção, né? Pé no chão, na verdade. Sim. Nós passamos por um momento difícil. Para ser viável. Só que, ao mesmo tempo, você tem a parte de sustentabilidade, que você tem que ter vários processos que precisam atender aí a um novo momento, a sustentabilidade, a produzir menos, né, para a gente ter mais qualidade. Então, a gente fica bem nesse impasse aí, buscando soluções, como toda a parte de retalho que a gente faz também, a coleta do retalho para o lugar certo, que o retalhar faz bem, né? Eu até troquei o contato com eles. Eles pegam o tecido e reutilizam esse tecido para virar, reutilizam os retalhos para virar tecido, né? Vocês sabem melhor que eu explicar. E assim, a todo momento a gente está buscando soluções, inovações
para trazer isso para a indústria, para a confecção. Então, eu acredito muito que o maior desafio é mesmo buscar esse equilíbrio, a realidade, a sustentabilidade e o consumo, né, na ponta. Porque também não adianta você produzir e a ponta não consumir, mas também não adianta você não pensar na ponta com sustentabilidade. Então, eu acho que é um mix muito legal disso aí. É um trabalho do dia a dia de ter no ecossistema. A gente também tem muitos projetos sociais que a gente faz na Alcance para melhorar os nossos funcionários, a trazer esse ambiente ecossistema sustentável para a empresa. Então, acho que são essas as fraquezas e dificuldades. No seu ponto de vista. No e no ponto de vista de vocês? Eu queria acrescentar, achei legal você já pegar o gancho da sustentabilidade, Sim. que é nossa praia, né? É. Cada vez mais poluída, inclusive. Porque eu vejo que uma grande dificuldade é conectar-se com a demanda, porque as Sim. demandas que são criadas hoje, principalmente nesse mundo das redes sociais, nessa coisa muito dinâmica, as coisas se renovando muito rápido, é raro a gente ver os grandes influenciadores pensando de fato na sustentabilidade do que eles estão querendo levar e propor como novas tendências. Na verdade, quando vejo influenciadores falando de sustentabilidade, na verdade é assim, uma marca pagou para divulgar um produto. O lançamento de tendências raramente é direcionado por isso. Então, para o ramo da confecção, que precisa, por um lado, olhando para o mercado, as exigências, as questões ESG, investidores olhando para esses aspectos, e, por outro, o mercado consumidor influenciado por esses influenciadores que não estão olhando para essas questões. Então, a gente vê cada vez mais nas lojas, né, à venda produtos cheios de apetrechos que, para nós que estamos lá recebendo roupas usadas, desmontando, separando os componentes para poder viabilizar a reciclagem do tecido, é cada coisa ali que você fala, cara, será que o consumidor realmente precisava disso para comprar essa peça? Se o consumidor tivesse realmente conscientizado, as escolhas ali no design certamente seriam melhor direcionadas. Então, a gente vive, ao meu ver, o grande desafio é esse ciclo que não se quebra. Né? Porque eu preciso produzir assim porque é a demanda que o mercado tem. Só que se o mercado não é reeducado, isso vai continuar acontecendo. Então, ao meu ver, esse é um grande desafio que a gente enfrenta hoje em dia no sentido da eficiência que a sustentabilidade pode trazer, mas quando você olha para o produto em si, muitas vezes é incompatível com a ideia da sustentabilidade. Já falou? Ele já mandou o recado aí, né? Ele deu esse caminho aí, já abordando as redes, as narrativas, né? Dá para dizer que é uma narrativa sem fundamento, né? Porque a gente é muito técnico no dia a dia nosso, então a gente poderia até brincando, né? Um dia eu vou fazer um aplicativo para desmistificar cada propaganda que vai ou cada... Agora posso cantar? E também tem as condições comuns, né, da indústria têxtil nacional, que vale a pena a gente pontuar aqui, que a gente tem várias gerações aí que vão para frente, a gente precisa deixar um pouco desses questionamentos para a gente pensar. Por exemplo, por que o Brasil não fabrica uma agulha de costura? Por que o Brasil não fabrica uma máquina de costura? Nós estamos na confecção, né? Então, a gente tem aí os Highlanders aí, que são realmente audaces, a Delta, né, que são empresas brasileiras que sobrevivem, né? Mas a gente, por exemplo, não tem uma fábrica de teares, a gente não tem uma fábrica de filatórios, né, para fazer o tecido, e muito menos tecnologia para reciclar o imenso, né, mas é imenso, os números de descarte têxtil de pré e de pós-consumo. Mas é isso, então é só esse ponto, assim, a gente vive, graças a Deus a gente é brasileiro, a gente luta, dá um né? jeito, né? Todo dia a gente sai de casa aí para enfrentar um desafio, isso está no nosso DNA, a gente é muito criativo, mas a gente depende de muita coisa que a gente
a gente tem que trazer, comprar, isso custa mais, onera o empresário do setor têxtil, né? Até na questão de qualificação também, né? É tudo muito custoso, né? Quando que isso vai acabar, né? Quando que nós vamos ter uma indústria que possa fornecer equipamentos para a gente poder trabalhar com tecnologia, com produtividade, né? Poder pegar esse recurso que é gasto e investir em ações sociais, ações ambientais, né? Então, esses são os problemas da confecção e indústria têxtil. Eu quero acrescentar um ponto, porque eu falei muito aqui de apetrechos, e aí pensem aí em lantejoula, strass, bordado, tudo isso para nós é um mega desafio, e lá na nossa operação no dia a dia é ficar revirando roupa, caçando problemas, coisas que podem depois travar a máquina e, portanto, travar todo o processo de reciclagem. Mas a própria composição do tecido é uma questão muito séria, e isso esbarra e passa pela comunicação das grandes marcas, né? O chamado greenwashing, ou seja, conversei com algumas pessoas que passaram ali pela nossa mesinha que está ali na entrada, se a gente pode realmente chamar de sustentável tudo o que é chamado de sustentável hoje, por que continua aquecendo o planeta? Já era para estar resfriando, se tudo o que é chamado de sustentável é realmente sustentável. Então, essa superficialização da comunicação da sustentabilidade é um problema muito sério, porque as pessoas entram numa zona de conforto, sendo que está terrível, né? O tecido reciclável de garrafa PET, por exemplo, isso é uma questão muito séria que envolve muitos pontos de vista que precisam ser considerados. Eu gosto de usar esse exemplo porque a garrafa PET é um material que está lá, estável, mesmo que boiando no oceano, está boiando no oceano, dá para recolher. Quando a gente faz um filamento, começa a usar, botar na máquina de lavar, isso vai liberando microplástico impossível de se recolher. Quem recolhe é o peixinho comendo e pela cadeia alimentar vem parar no ser humano. Faz uma semana saiu pesquisa que identificou microplástico dentro do coração de seres humanos. E isso não é falado. Pelo contrário, os tecidos feitos de garrafa PET são vendidos como sustentáveis. Sim. Então, isso acaba se tornando uma barreira muito séria para o desenvolvimento de um mercado e de um setor têxtil no Brasil que poderia e irá, a gente tem fé, se diferenciar justamente pela real sustentabilidade. Só que enquanto a gente pintar de verde qualquer coisinha que tem algum atributo que contribui para a sustentabilidade, sem olhar para o todo, a gente vai estar criando um peso para a gente poder desenvolver e se diferenciar. Jonas, só para a gente finalizar essa primeira pergunta, resgatando uma fala sua que eu achei muito significativa, que eu sou designer de moda também, além de professora, né? Você citou a questão, né, de separar as peças, lantejoulas, enfim. Então, a gente tem um designer que cria uma peça, ele pensa no processo criativo, né, numa estética dessa peça. Na sua percepção, né, como um problema, né, sendo um ponto, né, de dificuldade dentro do nosso setor, você acha que falta um alinhamento entre um estudo de mercado que entenda, de fato, quem é esse público-alvo, né, ou você acha que as marcas fazem deliberadamente, sem entender direito quem é esse público-alvo, existe esse descarte muito rápido, ou você acha que elas estão alinhadas porque esse público-alvo quer essa peça com lantejoula, ela quer essa peça com, né, com algum tipo de interferência, mistura de fibras naturais com fibras sintéticas, enfim. Falta um alinhamento na sua percepção entre designer, né, a marca, entender quem é o público-alvo e quais as principais necessidades, né? Você acha que falta esse alinhamento, que existe esse alinhamento ou não? Tem alguma coisa nesse fluxo que não está coerente. Né? É difícil determinar quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Não, vamos tentar. Mas tem uma frase a margem de lucro nasceu primeiro. Exato. Esse é o grande, Só que, assim, o grande vilão. O que o consumidor quer, qual consumidor? Será que o consumidor tem informação? Eu não acho que um estudo de mercado vai resolver, porque esse estudo de mercado se baseia num nível de conhecimento insuficiente para se ter um senso crítico sobre o que eu estou realmente consumindo e quais os impactos disso. Tem uma frase que eu adoro, ela é radical, eu sou um pouquinho, né, radical para a sustentabilidade, pela minha formação e criação também, que diz que o lixo é um erro de design. Porque na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, até vir o ser humano e brilhantemente criar os seus produtos,
não tinha lixo, não tinha resíduo. Hoje tem o lixão do Atacama e vários pequenos lixões do Atacama espalhados pelo Brasil. E isso tem a ver com essa visão limitada e olhando somente para a margem de lucro unitária do produto e não para o ciclo de vida e para a responsabilidade estendida, como já está mais do que em discussão lá na Europa com o Green Deal. Recomendo que vejam, porque é o caminho que o Brasil e o mundo inteiro vão seguir. Mas é difícil determinar, né? Eu acho que um estudo de mercado hoje vai estar baseado em premissas falsas. É mais importante os designers capitanearem esse processo e entenderem que não é só desenhar, tem que influenciar, tem que fazer campanhas de comunicação, uma comunicação séria e bem embasada, para que as pessoas tomem melhores decisões de compra. E não que a gente fique vivendo essa fantasia e gerando margem de lucro e venda e alto giro, porque só isso a gente vai se afundar em resíduos. Na verdade, é uma construção, uma revisão de valores, né? Então, começa muito com a educação, com a revisão de valores, né? Dentro de um contexto sociocultural, enfim, de responsabilidade também, para impactar a forma como a gente consome tudo, né? Roupa, carro, celulares, enfim, é o todo, né? Mas eu concordo com vocês, né? Então, principalmente com o José Guilherme, né? O lucro nasceu primeiro, né? Então, a gente está focado muito mais numa indústria que tem um processo de lucro em primeiro plano, né? E com uma publicidade que estimula todo esse consumo, né? E que não tem uma conscientização onde haja essa necessidade de revisar os nossos valores, né? Enquanto seres humanos, né? Então, precisa mexer lá dentro para depois a gente conseguir impactar, né? Ou diminuir esse impacto, né? no consumo. Ok, mas nós temos mais resenhas aí. Vamos lá. A nossa segunda pergunta aqui, né? Falando sobre forças, nós falamos sobre, né, dificuldades, enfim. Vamos falar de forças também, né? Do ponto positivo também da indústria, né? Então, falando sobre as forças do negócio da confecção, quais são os pontos fortes que o setor possui atualmente? Né? A partir da visão de vocês, nós temos pontos fortes também, né? Eu espero que sim, por favor, né? Então, quais são os pontos fortes? Assim, para a gente que tem marca, né, ter uma produção em casa é muito bom, porque você consegue controlar isso aí. Você não coloca em um terceiro e acha que ele está fazendo sustentabilidade, acha que ele está cuidando do meio ambiente. Você consegue ter mais cuidado ali com o dia a dia, né, na produção. Por exemplo, a gente tem a lavanderia, que a gente consegue tirar a água e devolver ela mais limpa do que ela sai. Legal. Entendeu? Então, eu acho que você ter isso dentro de casa é muito bom. Então, às vezes, a gente acaba não visando só o lucro. A gente vê o processo, a gente vê pessoa, a gente vê ação social, a gente vê formas de melhorar, porque você tem a confecção ali na mão para estar atendendo a ponta, né? Então, eu acho que ter a confecção é muito importante, porque você consegue controlar essa qualidade das peças, você consegue controlar a sustentabilidade dessa questão. E eu acho que é muito importante, assim, a gente pensar que o consumo é necessário também. Lógico que às vezes a gente trava, porque, nossa, eu não sou sustentável. Mas eu acho que tudo começa com você. A gente estava até falando lá dentro, né? Às vezes a gente é mais técnico. Nossa, eu não sou 100% sustentável. Mas eu acho que cada ação é algo que é necessário para a gente se tornar melhor, assim. E eu acho que ter a confecção verticalizada com qualidade é um diferencial, porque a gente não faz peças só para moda. A gente faz peça para durar, peça para ser, assim, levar esse diferencial da moda para usar sempre. E não é um produto que você vai descartar depois. Mesmo sendo moda, você pode usar ele de diferentes formas. Então, eu acredito que, assim, as influenciadoras, trazê-las para dentro do negócio também, mostrando a produção. Então, eu já levei várias vezes elas para entender a produção. Olha aqui, quanto que tem de processo até chegar à sua peça. Então, assim, às vezes o consumidor ele quer uma novidade muito rápida, só que a gente também daqui a gente tem um processo longo. Então, a gente tem que se preocupar com a cadeia toda. Então, eu acho isso muito bom a gente ter a cadeia produtiva. Antes, quando a gente fazia com várias confecções, a gente não consegue controlar isso, né? E a gente tem na nossa própria confecção, lógico, a gente tem maior gasto, mas a gente consegue controlar melhor, ter um ambiente mais sustentável. Então, eu acho isso um ponto forte, assim, de ter a confecção perto. É qualidade, sustentabilidade e evolução no dia a dia. Acredito muito nisso.
Vocês. Pontos fortes, sejam otimistas. Não, eu vou pegar o gancho dela aqui. O Brasil tem uma particularidade, né? A gente tem muita... como a gente trabalha com sustentabilidade, a gente está muito conectado aí, principalmente aos outros blocos, né, econômicos, principalmente a Europa, com os caminhos que eles estão perseguindo. Então, a gente tem muito contato e entende muito do tipo de indústria que existe lá. E o Brasil tem uma grande virtude que a gente consegue ter, creio que 47%, quase 50% da nossa produção têxtil, ela é integrada. Na realidade, a gente tem a fibra, a gente tem o agronegócio com algodão, a gente faz os fios no Brasil, a gente faz os tecidos, a gente corta, costura e entrega no varejo. Então, o Brasil tem essa grande vantagem, que é uma grande vantagem até para uma grande virada nessa questão de sustentabilidade, que é um caminho que ele tem que ser feito não só pela indústria, né, mas em todos, principalmente os designers que estão aqui. E eu até queria deixar um recadinho aqui. O ótimo é inimigo do bom, tá, gente? Não precisa tirar o strass ou a lantejoula da roupa, mas coloquem de uma forma que a gente consiga tirar, né, mais fácil. Então, essa é a grande oportunidade que o Brasil tem uma cadeia têxtil integrada, né? Então, a gente pouco importa um pouco, claro, algumas matérias-primas sintéticas, principalmente, mas a gente tem essa vantagem de ser extremamente competitivo, ter um produto de qualidade, né? Nós temos uma referência também neste controle da produção aí, que é o trabalho que a BVTEX faz, que tem um trabalho maravilhoso nessa questão social. O Brasil é referência em relação, a gente pouco fala sobre isso, mas comparado às produções do Oriente, a gente está muito à frente nas questões trabalhistas e sociais, dos direitos dos trabalhadores. Isso são as vantagens que a indústria tem, que o comércio, que a confecção do Brasil tem. Então, essa é a nossa grande vantagem. Eu complementaria por aí e sempre trazendo essa reflexão. Uma coisa é você ter uma confecção mal gerida, outra é uma confecção bem gerida. Uma coisa é você ter uma confecção que olha para a margem de lucro unitária do produto, outra é ter uma confecção que tem uma visão ampla de longo prazo, de relacionamento, de fidelização. Sim. E aí ela vai olhar para as tendências de mercado. Então, vai ter uma certificação da BVTEX, como o José mencionou, vai ter uma boa gestão de resíduos, vai minimizar desperdícios, vai fazer tratamento de efluentes. Isso tudo vai fortalecendo o negócio, porque, né, confecção por confecção pode ser um ótimo negócio ou um péssimo negócio, né, porque tem boas gestões e péssimas gestões. Então, acho que seria mais ou menos por aí. Legal. É só para fechar também, né, a fala da Manu, a gente estava conversando, porque ela está dentro, né, ela estava falando, nós não somos tão gigantes assim, mas ela está dentro da indústria do fast fashion, né, que a gente tem um impacto muito grande aí gerado pela indústria, né, do fast fashion. E como é possível, né, ela traz uma proposta muito interessante na Alcance Jeans, como é possível, né, sem estar paralisado, porque a gente fala que às vezes tem pequenas marcas que se sentem paralisadas, porque do tipo, eu não sou sustentável, porque eu, de repente, compro, né, a gente estava falando sobre isso, um tecido importado, então, mas eu tenho vários processos, né, sustentáveis, várias ações importantes. Então, eu não posso anunciar isso, né, porque senão alguém vai saber que eu comprei determinado tecido, né, importado, enfim. Mas que como é possível, mesmo dentro do fast fashion, quando isso é uma verdade, né, para o designer, quando isso é uma verdade para o empresário, né, que atua na área, como é possível trabalhar ações, né, que envolvam os pilares da sustentabilidade, que é o social, né, que é o ambiental, que é o econômico, como eles fazem lá na Alcance Jeans. Parabéns. Né, você está mostrando que é possível, mesmo dentro dessa indústria gigante, né, de consumo rápido, que é possível, sim, trazer essa verdade para, né, os processos. É isso aí. Muito bom. Eu gostaria só de complementar, porque é um assunto que requer muita reflexão, né? E se o empresário está parado por medo de ser visto como não sustentável, é simples. Não se autodeclare sustentável. Sustentável é aquilo que vai realmente se renovar de acordo com a capacidade dos recursos naturais se renovarem. É muito difícil nós, nessa cidade, com o meio de transporte que a gente usa, com as fontes de energia que a gente usa, com a quantidade de dependência de coisas simples. A gente foi almoçar lá, nós que somos pessoas super conscientes, quando a gente foi ver, a gente estava com
uma colherinha de plástico, um potinho de plástico, um copinho de plástico. Então, assim, Saquinho, vamos, talher, né? a gente não pode, assim, não é para cravar em pedra, eu sou sustentável ou não sou sustentável. É o que eu posso fazer, que ações voltadas para a sustentabilidade eu posso fazer, por onde eu começo, como é que eu garanto que isso seja algo robusto, né? Tem uma outra frase também já um pouco batida, mas que é legal de trazer: sustentabilidade é uma jornada, né? Estamos todos partindo de um cenário terrível do ponto de vista de sustentabilidade, né? Partindo da insustentabilidade generalizada e tentando chegar na sustentabilidade. Começar de alguma forma, ninguém vai conseguir, de repente, ser sustentável. E aí, ao invés de prestar esse desserviço de vender uma imagem de sustentável e fazer com que as pessoas façam associações equivocadas do que é ou não ser sustentável, conta o que você está fazendo. Qual atributo, sobre qual aspecto da sustentabilidade você está trabalhando. Sim. Deixa que, se for para te intitular de sustentável ou não, outros farão isso. E outra, tem que reconhecer os pontos de melhoria. É uma coisa que é muito cultura do brasileiro, principalmente no setor empresarial, de não reconhecer falhas, não reconhecer problemas, tem que ser tudo perfeito, quando na realidade, assim, isso falando nos países de primeiro mundo, o investidor quer mais: o que você já fez de errado? O que você tem que melhorar? Porque essas são as lições aprendidas, sabem que ninguém vai começar perfeito. Então, o brasileiro tem um pouco dessa cultura de se proteger e não demonstrar fragilidade, e não é por aí. Então, acho que tentar ser um pouco mais direto ao ponto: o que eu estou fazendo, o que falta fazer, qual que é o próximo passo, para que as coisas sejam colocadas no devido lugar e com o tempo a gente vai chegar lá. Não adianta ter pressa e querer dar um salto da insustentabilidade generalizada para resolvemos e somos sustentáveis. Não vai ser assim. Sim, Não é da noite para o dia, é um processo. Verdade. Né? E a Lê pediu para a gente não usar mais plástico, né, Lê? Ela falou. Está na hora de parar de usar plástico. Tem plástico em tecido, hein? Não esqueça. Muito bom. Uma outra provocação, uma pergunta, né, para a gente refletir, muito importante também, que é sobre a concorrência internacional, né? Então, é um fator relevante para a indústria de confecção, né? A gente sabe disso. Então, como as empresas locais, né, vamos pensar, né, de uma maneira muito pé no chão, podem se diferenciar e competir nesse cenário global, né, que às vezes ele pode ser muito assustador, né, para as pequenas empresas aqui, enfim, e até para as grandes também. Né? Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho a respeito. Eu acho assim que é igual a gente estava falando, o diferencial, eu falo mais da minha marca, é trazer valor para a marca, tipo não vender só o produto, é trazer diferencial. A gente tem todo o cuidado que a gente faz até lixa de unha para você usar depois nas tags, é trazer um valor agregado para a peça, e a gente mais no foco do jeans. A gente traz a moda para o jeans. Então, acaba que, quando a gente faz pesquisas de tendências, de consumo, a gente olha muito mais para o que está acontecendo para a gente trazer para o jeans, e não ser aquele jeans tipo colado. A gente tem todo o DNA da Alcance. Então, quando você vê a marca, você consegue enxergar valor naquela marca. E não só vender o jeans colado porque todo mundo usa calça jeans. Então a gente vende valor. Eu acho que isso é o maior diferencial hoje da minha marca, e também do que a gente pode fazer hoje, é trazer valor para as marcas, mas valor real. Porque muita gente fala sobre valor, mas acaba não gerando valor. Então, eu acho que assim, essa é a grande diferenciação da Alcance. Mesmo trazendo fast fashion, ela traz valor agregado às peças de roupa. E eu acho... mais ou menos, eu acho que esse é um grande diferencial estratégico. Trabalhar a identidade. Né? Trazer um visual que só a Alcance tem. Por que eu não vou comprar da outra marca? Porque eu gosto da Alcance. Ela transmite, ela tem uma persona, ela tem um público-alvo. Então, ela está falando com a pessoa certa. Eu não preciso vender para todo mundo, mas eu preciso vender para a pessoa certa, a roupa certa, e para ela se sentir bem também, né? Eu acho que tem esse grande diferencial. Esse é o viés. Conta aí. Importados, concorrência desleal, gente. É desleal, né? A gente tem ali, hoje,
acho que 90% dos produtos que são importados são do bloco da Ásia. Tá? A gente não consegue enxergar como são feitos. É diferente da gente marcar uma visita na fábrica dela. A gente vai ter contato com os colaboradores, a gente pode ver se o colaborador está triste, ou se ele está feliz. A gente vai poder ver um tratamento de água. Isso a gente não consegue ver quando a gente traz, né? Eu estou sendo meio lúdico aqui, porque a gente não sabe a condição de trabalho, né, que essa pessoa está produzindo. A produção local, ela gera renda, ela gera mercado. A gente tem um ecossistema, a gente tem uma economia interna com ele. A gente gera empregos. Quando a gente importa, além da gente ceifar essa possibilidade do emprego, tem uma lista de coisas que o país perde, todo mundo perde, né? Então, a gente pode falar que a gente pode estar alimentando uma indústria, né, que está contratando, colocando as pessoas numa condição análoga de trabalho escravo. Né? A emissão de carbono do transporte, por exemplo, ninguém para pensar, né? Vem uma camiseta do outro lado do planeta para chegar na casa da gente. A gente já parou para pensar qual que é a pegada de carbono, footprint desse produto. Tem as questões tributárias também, né? Eles não geram impostos, muito pouco, diferente das empresas que estão instaladas, gerando impostos que movimentam a máquina pública, na saúde, educação, etc. Tem mais um problema, a questão ambiental, né? Quando essa camiseta de poliéster ou de acrílico, um blusão de acrílico, vem do outro lado do planeta e a pessoa não gosta, vocês acreditam que essa peça volta para a Ásia? Alguém acredita aí? Absolutamente. Eu não acredito. O custo da volta, porque não tem fluxo lá, não tem navio, não tem, é 10 vezes mais o valor dela. Então, onde fica isso? Onde vai isso? Quem paga essa conta? Quem que tem que resolver esse problema? Somos nós. Então, a gente está importando também um passivo ambiental. A gente já briga com a indústria nacional, para eles terem conscientização, né? Hoje ela está se mobilizando para isso, com as questões dos resíduos têxteis. Ele falou do deserto do Atacama, nós temos 3.000 mini desertos de Atacama espalhados pelo Brasil. E alguém aqui já deve ter visto um terreno, uma roupinha, um lixinho, uma garrafinha. Então, esses são os problemas. Uma então, lantejoula, né? Uma lantejoula, né? Gente, não, essa questão, assim, o ótimo é inimigo do bom, né? A jornada, ela tem etapas. A gente não pode interromper, por exemplo, a indústria dos polímeros, senão a gente cria um caos social, né? Sim. Então, é uma transição. Então, é isso. Eu estou colocando o problema. Agora eu vou na parte comercial, né? Hoje, eles contam com recursos, né? A Ásia, principalmente a China também, né? A gente tem diversos aplicativos hoje que dominam as vendas mundialmente. Não é feito um efeito Brasil, isso é um efeito mundial. E eles investiram em tecnologia que a gente não tem acesso, né? O Brasil não tem um computador quântico que consegue processar 1 mês de informação em 1 hora, né? A gente não tem os algoritmos que eles desenvolveram através desses pequenos smartphones que estão na mão de vocês, que eles estão escutando o que a gente está conversando, que quando você baixa o aplicativo, quem não conhece aqui, a gente mexe com o aplicativo, você tem uma autorização ali que você dá um ok. Ninguém lê, né? De ponta a ponta. Vocês leem o contrato aí? Não, né? Então, aí o cara diz que ele pode te rastrear em tudo que você está fazendo. Tu vai, às vezes, tu fala, não, eu não quero que ele me siga onde eu estou indo. Mas eles sabem o que vocês falam, o que vocês comem, o que vocês veem na tela. E esse algoritmo vai coletando dados, né? E eles sugerem produtos baseados nas informações que eles coletam de vocês, das influências de moda e do que é colocado também na concorrência deles. Eles conseguem reunir todas essas informações, são milhões ou bilhões de informações que eles processam numa velocidade
muito rápida e tem uma indústria reativa que consegue oferecer aquele produto para vocês num tempo muito rápido. Então, a gente está lidando realmente com uma concorrência desleal, né? A gente está em cima do horário, quer complementar, Jonas? Sim, não, eu só queria reforçar esse ponto das legislações locais, porque a política das grandes marcas é assegurar que a legislação local seja cumprida. Só que muitas vezes, por uma questão de competitividade internacional, os países tornam as legislações muito brandas, tanto do ponto de vista trabalhista quanto do ponto de vista ambiental. Não à toa tem o fenômeno dos rios coloridos na China, por exemplo. Então, assim, se não tem gasto nenhum com a questão ambiental, polui lá, só que não é só a população da China que vai sofrer com isso. Os impactos ambientais são interligados. Tudo isso que a gente tem visto, semana passada, São Paulo teve o dia mais frio e o dia mais quente no intervalo de 72 horas, não à toa. E não é por algo que acontece aqui em São Paulo, é por algo que acontece no planeta inteiro. O que sai do deserto do Saara alimenta o que se forma na Amazônia, que é necessário para que chova em São Paulo. Não tem nenhum outro exemplo que seja tão marcante do quanto as coisas estão interconectadas. Então, é necessário que as marcas definam as suas réguas de acordo com o conhecimento que elas têm, e não de acordo com o que a legislação local obriga, porque senão vai se nivelar tudo por baixo, e esse é um grande desafio em termos de concorrência internacional, porque as coisas são niveladas por remunerações inadequadas, por uma despreocupação total com os impactos ambientais e tudo mais. Então, acho que esses são elementos bem importantes de se considerar e que tem a ver com posicionamento de marca, né, como a Manuela tinha apontado, e esse posicionamento para um público consumidor cada vez mais exigente e, assim esperamos, cada vez mais consciente das questões socioambientais, porque a informação se espalha numa velocidade muito rápida, né? Então, muito bom. Desenvolver senso crítico é necessário. Exatamente. Eu gostaria de fazer um comentário aí, que a gente está pichando a China, mas não é a China, tá? A China hoje é uma referência em ações de sustentabilidade e investimentos e referência de apoio governamental às indústrias. Eles são referência. Existe depois um bloco ali de países que estão se desenvolvendo, que recorrem, né, a fornecer produtos a preços assim inexplicáveis. Sustentáveis. Né? Muito bom, gente. É um assunto que rende, né? Dá para a gente conversar, mas a gente está com um tempo pouco restrito. Vamos para a nossa última pergunta, então, que é muito importante também, né? Que são, na verdade, as oportunidades, né, do setor, né, na verdade, de confecção. Tá? Então, a partir do ponto de vista de vocês, quais as tendências e aberturas que vocês enxergam, né, dentro da questão do setor de confecção? Né? Vocês acham que existem muitas oportunidades, tendências, novos caminhos aí? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de maneira mais objetiva a respeito. Sim. Nessa era digital, eu acho muito legal a colaboração entre marcas, a collab. E um exemplo disso, a gente fez uma collab com a Vicunha. Então, eles queriam lançar um tecido sustentável e eles colocaram junto com a nossa marca para falar sobre isso. Eu acho a collab uma grande oportunidade aí para crescer tanto essa parte de sustentabilidade como conhecimento também, para a gente conseguir investir mais nisso. Uma outra oportunidade que eu vejo, eu acho que eles até podem falar melhor que eu, são os pontos de coleta nas lojas, né, para você ter essa reciclagem, o upcycling de peças, fazer peças dos insumos ali que sobram da produção. Eu acho uma grande oportunidade aí de todos os designers novos, e eu acho super tendência, e isso é real, isso já acontece, né? Fazer objetos de jeans, eu falo mais do jeans, né, porque é a minha matéria-prima, e eu acho isso muito legal, eles podem falar melhor, vou deixar mais para eles. E uma outra oportunidade que eu vejo também é a parte de novos canais digitais. Então, a gente se renovar, se reciclar mesmo, para achar o melhor público-alvo, achar o melhor canal para a gente distribuir toda
as nossas roupas, né, de uma forma mais assertiva. Então, achar novos canais, eu acho que é uma maior oportunidade aí que eu vejo hoje no ramo da confecção. Eu começo. É isso. Legal você ter citado isso, porque nós somos, como o Zé comentou, da plataforma circular, e a gente trabalha muito em torno disso, né? Conectar as marcas e até o público consumidor a essas novas tendências. Então, colaboração, transparência, rastreabilidade, tudo em torno de tecnologia, né? Como que a tecnologia pode nos ajudar com os desafios contemporâneos da sociedade, e não os desafios da marca A ou da marca B. Não à toa, na plataforma, hoje, a gente tem ali alguns concorrentes historicamente icônicos e que jamais estariam na mesma mesa, digamos assim, mas lá no aplicativo resolveram compreender e abraçar a ideia de que o desafio é de todos, de que o problema é de todos. Afinal, você bota um ponto de descarte na sua loja, você tem que receber todo tipo de roupa. Ou você vai falar para o consumidor, não, peraí, dessa marca você leva de volta para casa que eu não vou aceitar. Aí você, né, o tiro sai pela culatra, porque se você queria trazer o consumidor e proporcionar uma ótima experiência, você vai acabar gerando uma mega frustração, né? Então, acho que usando tecnologia e se propondo a solucionar esses problemas que são comuns, não interessa quem contribuiu com quanto para a gente chegar nesse ponto. Vamos resolver. O que a gente pode fazer é ação prática, porque se a gente parar para discutir, tentar dividir muito essa tarefa, a gente vai demorar uns 10 anos só na discussão. Né? E aí não vai dar tempo. Perfeito. Muito obrigada, João. Quer fazer alguma consideração? Olha, as oportunidades são imensas quando a gente coloca a questão da sustentabilidade em cima da mesa. São 3 pilares, né? Econômico, social e ambiental. Eu não vou falar agora da oportunidade da indústria, mas eu vou falar de uma oportunidade que tem uma pequena historinha, se eu tiver um tempinho aí. A gente não tem. Mas vou tentar ser rápido, que envolve eles que estão aqui, esse público que está aqui, esse pessoal bacana aí que está prestando atenção na gente, e até o objetivo aqui do Senac. Há mais de 10 anos, 15 anos atrás, a gente não pensava na palavra upcycling, né? Ou second hand, as peças de segundo uso. E eu sempre trabalhei na indústria, né? E a gente, quando pensava nisso, era para salvar alguma indústria que tinha cometido um erro em escala, e a gente tinha que pegar aquele lote e tinha que resolver isso para tentar salvar aquele produto e colocar na área de venda e não se perder isso, né? Enfim, começou lá na indústria, né, essas questões de analisar a peça, como é que a gente desconstrói um produto e reconstrói ele. Então, foram raízes que surgiram lá, sementinhas. E eu acredito muito na estrutura econômica de um país, quando a gente não tem os grandes conglomerados, mas sim milhares de pequenos empresários, né, envolvidos, engajados no seu negócio. A gente consegue fazer uma distribuição de renda mais saudável. Então, essa questão do second hand, hoje, a gente tinha algo pontual na indústria e depois eu comecei a ver, eu acompanho isso porque eu transpiro isso há muito tempo, né? Então, eu comecei a ver vários artistas, vários designers, né? Esse, para mim, é o grande designer, porque eu quero pegar uma peça que ela teve um ciclo de vida que se encerrou e você conseguir fazer ela ser desejada novamente, um valor para ela, um valor percebido. Esse, para mim, é um grande caminho. E também é um caminho de que você consegue, por exemplo, dar acesso a pessoas que querem se vestir bem, querem ter uma identidade, porque, assim, gente, o consumo de roupa não vai acabar. Senão estava todo mundo de farda aqui, né? Tudo numa cor só, tudo de algodão. Admirável mundo novo. Admirável. Então, a gente se comunica. Bom, vocês sabem, vocês estudam, a gente se comunica pela roupa. Então,
Nada mais legal do que ter essa questão do direito autoral, da criação, do aquele profissional, né, ou não profissional, às vezes é um artista que está seguindo o caminho dele e conseguir transformar essa peça e relocar ela no mercado. O Brasil, gente, produz 9 bilhões de peças por ano. A gente tem que pensar nisso. Então, é uma oportunidade também das pessoas conseguirem se vestir, né, com valor agregado nessa. Sim. E a grande sacada disso que eu vejo é a gente conseguir levar isso para dentro da indústria. Sim. E conseguir poder reaproveitar esses, não estou falando milhões, é bilhões de peças que entram todo ano no mercado. Exatamente. Era isso que eu queria falar. A grande sacada é essa, né? Levar isso, né, todo esse conceito para a indústria. Para a indústria. Acho que foi uma mesa redonda, assim, com uma conexão muito interessante, né? Desafios, né? E como a gente consegue e oportunidades esse também. meio termo, esse equilíbrio, né? Que a gente precisa conseguir. Sim. Que vem primeiro da consciência, né? Da conscientização. Exato. Então, eu gostaria de agradecer, né, imensamente também a Manuela, né? Obrigada. Por dividir conosco aí nas suas experiências, ao José Guilherme, também ao Jonas, né, por dividir as suas inquietações, os seus insights também. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês também. E gostaria de avisar que nós teremos um intervalo agora de 1 hora, tá? Então, a próxima mesa será daqui a 1 hora, então nós retornaremos às 18h30, ok? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.